Na década de 1950, vários jornais americanos publicaram um artigo que chamou a atenção para uma série de desaparecimentos inexplicáveis ocorridos entre a costa da Flórida e a Ilha das Bermudas. O referido artigo descreveu 5 incidentes distintos que haviam ocorrido ao longo dos últimos 5 anos, envolvendo um barco, 9 aviões e aproximadamente 135 civis e tripulantes que desapareceram sem deixar qualquer rastro. Esta região específica do oceano despertou suspeitas de ser anormalmente propensa a desaparecimentos náuticos pela primeira vez. No entanto, uma vez que o autor não conseguiu fornecer uma causa para essa alegada anormalidade, um mistério provocativo surgiu. Em 1952, uma revista especializada em fenômenos paranormais definiu a área de interesse como um triângulo que abrangia o estado norte-americano da Flórida, bem como as 2 ilhas de Porto Rico e Bermuda. Esta forma triangular parece ter sido selecionada quase que de forma arbitrária, e isso se deve ao fato de realmente ter sido. O autor não se esforça para justificar a escolha dessa forma em particular. Assim que a ideia desse enigmático triângulo foi introduzida no mundo, o seu nome inevitavelmente surgiu. Em uma edição de 1964 da revista americana de ficção Pulp e Argose, a capa trazia a legenda "Perdido no Triângulo das Bermudas". O artigo aborda muitos dos desaparecimentos semelhantes aos 2 anteriores, porém com uma narrativa excessivamente dramatizada, repleta de citações fictícias e suposições alarmantes. Isso é exatamente o que se poderia esperar de uma revista que se concentra principalmente em ficção. Poucas pessoas esperariam que uma revista com uma capa sensacionalista como essa fornecesse uma análise cientificamente sólida e exaustivamente pesquisada. Argose tinha como alvo um público bastante específico, aqueles que buscavam entretenimento por meio de mistérios, e não aqueles que procuravam compreendê-los. O Triângulo das Bermudas sempre foi e continua sendo um enigma, um verdadeiro ícone dos mistérios. É considerado uma lenda em si mesmo, e uma das histórias mais antigas que ilustram as qualidades misteriosas do Triângulo das Bermudas é a da primeira viagem transatlântica realizada por Cristóvão Colombo em 1492. Há relatos de 3 eventos notáveis durante esse incidente. A tripulação testemunhou a queda de uma bola de fogo do céu para o mar, suas bússolas pararam inexplicavelmente de funcionar e uma luz estranha parecia estar suspensa acima da superfície do oceano. A bola de fogo foi descrita de forma mais precisa como um espetacular raio de fogo que se projetou dos céus em direção ao mar. Embora seja tentador especular sobre a presença de alienígenas e OVNIs, um meteoro certamente seria uma explicação mais plausível para essa descrição. É importante notar que as estrelas cadentes são mais comuns em setembro, devido à órbita e inclinação da Terra, e este avistamento ocorreu especificamente em 15 de setembro. Em 17 de setembro, a tripulação percebeu que suas bússolas estavam desalinhadas com a Estrela do Norte, o que certamente foi alarmante naquela época. No entanto, desde então aprendemos que esse fenômeno é causado pelo efeito conhecido como declinação magnética. Em resumo, a agulha de uma bússola se alinha com o norte magnético, enquanto a estrela do norte se alinha com o norte verdadeiro. É importante ressaltar que nenhum desses eventos ocorreu perto do Triângulo das Bermudas, mas sim no meio do Atlântico Norte, um fato frequentemente ignorado convenientemente por muitos. No entanto, uma luz estranha foi de fato avistada dentro dos limites do triângulo. Cristóvão Colombo descreveu essa luz como uma pequena vela de cera que subiu e levantou. No entanto, ele acreditava que essa luz era um indicativo de terra e nunca a descreveu como inexplicável. Após apenas algumas horas de ter avistado a luz, um membro da tripulação avistou primeiramente o continente americano, fortalecendo a suspeita de Colombo de que a luz estava vindo de uma massa de terra próxima. É possível que a luz fosse proveniente de uma tocha ou fogueira utilizada pela população indígena. Até agora, fica claro que tudo isso é bastante misterioso, desde que não se investigue além da superfície. O voo 19, retratado em Contatos Imediatos do Terceiro Grau, é amplamente considerado o mais famoso desaparecimento associado ao Triângulo das Bermudas. Alguns argumentam que esse incidente é o catalisador de todo o fenômeno. A história é a seguinte:
Em 5 de dezembro de 1945, um esquadrão composto por 5 aviões decolou de uma estação aérea naval em Fort Lauderdale, Flórida. Foi uma rotineira atividade de navegação que não deveria ter apresentado problemas para esses 14 pilotos e membros da tripulação experientes. Cerca de 2 horas após o início do exercício do esquadrão, quando o primeiro piloto relatou que estava desorientado, pois ambas as suas bússolas estavam funcionando de forma inadequada. Várias estações mantiveram um contato intermitente com o voo 19, tentando determinar sua localização atual com resultados limitados e pouco sucesso. As comunicações entre os 5 planos foram interceptadas e eles puderam ser ouvidos discutindo sobre direções e rumos. À medida que o tempo passava, o sinal entre as torres e o voo 19 gradualmente enfraquecia, tornando-se cada vez mais difícil manter uma linha de comunicação estável. Cerca de 4 horas após a decolagem, a Marinha conseguiu aproximar-se da localização atual do voo, cerca de 200 quilômetros ao norte de sua rota de voo planejada. Um barco voador, designado Street 49, foi enviado para essa área, mas, inexplicavelmente, desapareceu após uma transmissão de rotina. 5 horas após a decolagem, uma última transmissão foi interceptada. Parecia ser uma tentativa frustrada de comunicação entre as aeronaves, e o voo 19 nunca foi visto ou ouvido novamente. Certamente, há um ar de mistério nisso tudo, mas suspeito que o diabo esteja nos detalhes. Os 5 aviões eram pilotados por 4 estudantes e um instrutor de voo chamado Charles Taylor. No início, um dos alunos assumiu o papel de líder do voo, enquanto Taylor agia meramente como supervisor. No entanto, ao virar para o norte em direção à ilha de Grand Bahama, Taylor começou a acreditar que o aluno estava os guiando na direção errada, então ele decidiu assumir o controle do voo. Ao analisar os registros de rádio e depoimentos da Marinha, fica evidente que Taylor confundiu as ilhas nas Bahamas com as ilhas nas Florida Keys. Ele foi ouvido dizendo: "Ambas as minhas bússolas estão fora de funcionamento e estou tentando encontrar Fort Lauderdale, Flórida. Estou sobre a terra, mas está quebrada. Tenho certeza de que estou nas chaves, mas não sei a que distância e não sei como chegar a Fort Lauderdale." Em outras palavras, ele confundiu sua posição real com essa posição. Pode ser difícil aceitar isso, considerando que Taylor era um piloto experiente, mas vamos levar em conta o seguinte: Taylor já havia sido destacado como instrutor de voo na Estação Aérea Naval em Miami, onde ocorriam exercícios de treinamento nas Florida Keys. Antes disso, ele também havia sido destacado em Key West, nas Florida Keys. Portanto, é totalmente possível que o voo 19 tenha sido a primeira vez que Taylor pilotou essa rota pelas Bahamas. Algo que apoia ainda mais essa teoria é o fato de que Taylor inicialmente se identificou como MT-28, o que significa Miami Torpedo Bomber 28. A identificação correta era FT-28 para Fort Lauderdale, na verdade. Essa confusão crescente entre o que ele sabia por experiência e o que ele via fora de suas janelas pode ser atribuída ao fato de que ele começou a desconfiar de seus instrumentos. Era altamente improvável que ambas as suas bússolas falhassem ao mesmo tempo. Acreditando que estava nas Florida Keys, Taylor decidiu continuar voando para o norte na esperança de encontrar terra firme. No entanto, isso teve o efeito contrário e acabou levando-os ainda mais para o mar. Além disso, Taylor estava desencorajado a virar para o oeste, pois acreditava que isso os levaria ao Golfo do México. Mas, na realidade, essa seria a direção que poderia ter salvo suas vidas. Enquanto isso, as condições climáticas estavam piorando. O sol estava se pondo, a visibilidade estava ruim e o mar estava ficando cada vez mais agitado. Os registros revelam a verdadeira desesperança da situação em que eles se encontravam. Em um determinado momento, Taylor compartilhou com seus alunos a seguinte mensagem: "Voe em formação próxima e, se um avião cair com apenas 10 galões de combustível, todos os aviões devem pousar juntos." Essa orientação visava manter o grupo unido mesmo em caso de acidente. Mais adiante, ele acrescentou: "Eu sugiro que continuemos voando para leste até ficarmos sem combustível. Nossas chances de sermos encontrados são maiores perto da costa."
Nesse momento, eles estavam voando para longe da costa em direção ao oceano aberto. Algumas das últimas mensagens compreensíveis foram as seguintes: poderemos ter que pousar na água, a menos que encontremos terra. Eles também mencionaram a possibilidade de terem que abandonar as aeronaves a qualquer momento. Em seguida, entra em cena o barco voador Street 49. Originalmente programado para um exercício noturno de navegação, o Street 49 foi redirecionado para uma missão de busca e resgate após receber uma correção na localização do voo 19. Depois de uma última transmissão de partida de rotina, nunca mais foi ouvido. Possivelmente foi avistado novamente. 23 minutos após a decolagem do Street 49, um navio relatou ter presenciado um avião em chamas que explodiu ao colidir com o oceano. O fogo resultante continuou por vários minutos, com chamas que se ergueram cerca de 30 metros acima da superfície do mar. Ao chegar ao local da explosão, o navio encontrou destroços e uma mancha de óleo, mas nenhum sobrevivente. Outro navio equipado com radar testemunhou o avião desaparecer da tela exatamente no momento da explosão. Embora a explosão seja surpreendente, uma vez que as verificações prévias não revelaram nenhum problema notável, o avião havia enfrentado um defeito no motor no dia anterior, o que resultou em sua parada. Os detalhes exatos do que isso implicava não foram especificados, mas justificaram a inspeção da fuselagem da aeronave. Alguns membros da Marinha imediatamente presumiram que a explosão relatada estava relacionada à falha do Street 49. Apesar de uma busca meticulosa e extensa, que durou uma semana e envolveu dezenas de navios e centenas de aviões, nada nem ninguém foi encontrado. Embora tenham sido relatados avistamentos de chamas e detritos por vários aviões e navios, todas as evidências disponíveis indicam que o voo 19 colidiu com o oceano quando ficou sem combustível, enquanto o Street 49 entrou em combustão e explodiu, possivelmente devido a um motor defeituoso. Os 6 aviões e seus 27 tripulantes afundaram no oceano, não deixando nenhum vestígio para trás. No entanto, nem todos os incidentes podem ser explicados tão completamente. Em 17 de janeiro de 1949, o avião conhecido como Estrela Ariel partiu de Bermuda com destino a Kingston, Jamaica. Após uma hora de voo, o piloto fez uma transmissão de rotina sem indicar nenhum alarme, mas o avião nunca mais foi visto nem ouvido. Não havia evidências de um acidente e nenhuma chamada de perigo foi interceptada. As condições climáticas eram excelentes durante todo o voo, o piloto e sua tripulação eram altamente experientes e haviam feito essa rota muitas vezes antes, e o avião estava em perfeitas condições antes da partida. Uma investigação subsequente não conseguiu determinar uma causa provável devido à escassez de evidências. O que torna esse caso ainda mais enigmático é que um avião semelhante, conhecido como Star Tiger, havia desaparecido em circunstâncias semelhantes no ano anterior. Em 30 de janeiro de 1948, o Star Tiger desapareceu enquanto se aproximava do leste de Bermuda. Tanto o piloto quanto o restante da tripulação eram altamente experientes, porém as condições climáticas não eram favoráveis, com fortes ventos e chuvas intensas. Os ventos fortes haviam desviado o avião de sua rota apenas uma hora antes da última transmissão, e eles nunca mais foram vistos ou ouvidos. A investigação subsequente concluiu: ao encerrar este relatório, podemos afirmar que um problema desconcertante foi apresentado para investigação, sem solução clara. O que aconteceu nesse caso jamais será conhecido, e o destino do Star Tiger permanecerá como um mistério não resolvido. As explicações naturais existem mesmo em casos privados de informação. Por exemplo, no relatório do acidente da Star Tiger, foi revelado que o avião tinha sido mal mantido e que defeitos conhecidos não foram corrigidos. Investigações posteriores também descobriram que esse tipo específico de avião possuía um aquecedor na cabine propenso a falhas e que, devido ao design deficiente, havia uma possibilidade de combustão e explosão. 2. Pilotos experientes que operavam essa aeronave acreditavam que essa era uma possibilidade real, e um deles afirmou: minha teoria é que o vapor hidráulico escapou de um vazamento, chegou ao aquecedor quente e causou uma explosão.
Outro incidente intrigante é o caso do veleiro de 5 mastros Carol a Deering. Em 9 de janeiro de 1921, o navio Deering partiu da ilha de Barbados com destino a Norfolk, Virgínia. Menos de 3 semanas depois, enquanto navegava próximo à costa da Carolina do Norte, foi avistado por um farol. O engenheiro responsável pelo farol capturou uma fotografia do navio passando. A pessoa no comando do Deering cumprimentou o farol e usou um megafone para informar que haviam perdido ambas as âncoras. O navio continuou sua jornada ao longo da costa em direção a Norfolk, mas nunca chegou ao seu destino. 2 dias após o avistamento pelo farol, a guarda costeira localizou o Deering. O navio havia encalhado em uma região conhecida como Diamond Shoals e aparentava ter sido abandonado. Essa suspeita foi confirmada quando o navio foi inspecionado alguns dias depois. O registro do navio, pertences pessoais da tripulação, equipamentos de navegação essenciais, vários documentos e 2 barcos salva-vidas, assim como as 2 âncoras, estavam ausentes. Além disso, o volante e outros equipamentos pareciam ter sido intencionalmente danificados com o uso de uma marreta. Não havia sinal do 11º tripulante e ele nunca foi visto ou ouvido desde então. Alguns meses mais tarde, um homem chamado Christopher Columbus Gray descobriu uma mensagem em uma garrafa não muito distante dos destroços, que dizia o seguinte: Deering capturado por um navio de queima de óleo, algo semelhante a um navio caçador. Saquearam tudo e algemaram a tripulação. A tripulação se escondeu em todo o navio. Não há chance de escapar. Finder, por favor, informe a sede da Deering. Inicialmente, a mensagem foi considerada genuína, levando à suposição de que a tripulação do Carol a Deering foi vítima de pirataria. No entanto, alguns meses depois, especialistas em caligrafia provaram que o próprio Gray havia escrito a mensagem, e tudo não passava de um engano. No entanto, existem evidências sugerindo que um motim possa ter ocorrido. O Departamento de Estado dos Estados Unidos emitiu uma declaração na época, dizendo: há fortes suspeitas de jogo sujo. Em primeiro lugar, a pessoa que cumprimentou o farol não era o capitão. Segundo o guarda-farol, ele era um homem ruivo com sotaque escandinavo. Isso levanta questionamentos adicionais. Embora esta descrição não se aplique ao capitão, é descritiva dos outros tripulantes, a maioria dos quais eram dinamarqueses. Isso, é claro, fortalece a possibilidade de motim. Além disso, investigações posteriores revelaram que a relação entre o capitão e a tripulação era extremamente tensa, para dizer o mínimo. Antes de partirem de Barbados, o capitão e o primeiro imediato falavam mal um do outro, e o capitão estava preocupado que a tripulação pudesse se voltar contra ele. O primeiro imediato até mesmo pediu um navio próprio, mas quando o pedido foi negado, ele se vangloriou de que pegaria o capitão antes de chegarem ao destino. O primeiro imediato foi preso por causa disso, mas posteriormente foi resgatado pelo próprio capitão, que o perdoou pelo que ele havia dito. Portanto, existem várias evidências que sugerem um possível motim. No entanto, isso não explica completamente por que o navio foi posteriormente abandonado, nem por que a tripulação desapareceu completamente. Mas a situação fica ainda mais estranha. Logo após o Deering passar pelo farol, outro navio apareceu. Era uma embarcação grande a vapor, pintada de preto, navegando na esteira do Deering. Quando o farol iluminou a embarcação, não apenas o granizo foi ignorado, mas os tripulantes rapidamente desfraldaram uma tela para cobrir a placa de identificação do navio antes de saírem correndo. Alguns especularam que poderia ser o navio a vapor americano SS Hewitt, que desapareceu em torno do mesmo tempo. No entanto, a menos que mais evidências possam ser descobertas, não há como ter certeza. Portanto, talvez Gray estivesse equivocado, sem intenção. Talvez o navio misterioso fosse realmente um navio pirata perseguindo Deering, ou talvez a tripulação estivesse conspirando para cometer um motim. Em ambos os casos, diversos elementos são difíceis de explicar no máximo das hipóteses. Para concluir este vídeo, gostaria de falar sobre o próprio Triângulo das Bermudas.
Se o Triângulo das Bermudas não fosse apenas uma lenda, por que não estaria marcado em mapas e cartas náuticas disponíveis publicamente? Se a Guarda Costeira dos Estados Unidos está tão preocupada com a segurança dos outros, não seria razoável esperar que eles tenham a responsabilidade de informar a população sobre uma região do oceano tão perigosa? No entanto, tanto eles quanto outras autoridades relevantes permitem centenas de navios e aviões navegarem e voarem por essa região todos os dias, sem sequer emitir um aviso. Se precisamos de sinais de piso molhado, seria justificável ter um sinal alertando para um perigo iminente de forças sobrenaturais. Afinal, a região do Triângulo das Bermudas é uma área com alto tráfego marítimo. Pode-se argumentar que mais tráfego leva a mais acidentes e desaparecimentos, mas isso quase não faz sentido. Um dos artigos mencionados no início do vídeo termina com a pergunta: alguém pode fornecer uma explicação, ou até mesmo sugerir onde todos esses aviões, navios e possivelmente submarinos foram parar? Vou arriscar um palpite e dizer: no oceano. Os navios, aviões e possivelmente submarinos afundaram nas profundezas do oceano. Georgie, eles flutuam? Não, eles afundam. Eu não sei o que dizer, mas a relação entre uma catástrofe no mar e a flutuabilidade não é a melhor. Além disso, ouvir um palhaço em um esgoto falando sobre as leis físicas da realidade não é realmente algo que eu queira. Pennywise. Ah, sim. Eles flutuam, Georgie. Eles flutuam. Ok. Posso admitir que nesse momento posso parecer um pouco bobo, mas a absurdidade desse fenômeno é o que o torna tão fascinante para mim. Apesar dos meus melhores esforços, não tive sucesso em entender o que exatamente causa os desaparecimentos no Triângulo das Bermudas. Como determinamos que uma embarcação foi atribuída ao Triângulo das Bermudas? Parece ser uma pergunta simples de responder, mas na verdade é tudo menos isso. Em alguns casos, como o do voo 19, o incidente ocorreu dentro dos limites gerais do Triângulo, mas esse voo é uma exceção. A maioria dos casos ocorre quando a rota de um avião ou navio simplesmente cruza o Triângulo. Em 1963, um navio conhecido como SS Rainha Sulphur Marinha partiu de Beaumont, Texas, com destino a Norfolk, Virgínia. Sua última localização conhecida foi aqui, mas depois ela simplesmente desapareceu como se estivesse afundando em algum abismo inexplicável. Seu desaparecimento é atribuído aos poderes do Triângulo, apesar do fato de que o navio é tão provável que tenha desaparecido no Golfo do México. Na verdade, a Guarda Costeira acredita que ela desapareceu pouco antes de chegar ao Florida Keys, mas o que eles sabem? Em 1954, um avião desapareceu durante a viagem entre o estado norte-americano de Maryland e os Açores. Disse ser uma vítima do Triângulo das Bermudas, apesar de estar fora de seus limites. É ainda mais embaraçoso no caso do mencionado Carol Adeering, já que ela atravessou com segurança todo o Triângulo das Bermudas, só para desaparecer depois de tê-lo deixado para trás. Os proponentes frequentemente justificam essas inclusões invocando argumentos das regiões adjacentes. Em outras palavras, os desaparecimentos nas proximidades do Triângulo devem ser considerados como parte dele. Mas até que ponto essas regiões adjacentes se estendem? O Golfo do México é uma região adjacente? O Mar do Caribe? A costa do Brasil? A costa da Nova Escócia? Todo o Atlântico Norte, talvez? Se for esse o caso, por que se preocupar com um triângulo para começar? Eu compilei uma lista de cerca de 40 desaparecimentos que se dizem estar ligados ao Triângulo das Bermudas, e se todos eles forem incluídos, acredito que precisaríamos de um triângulo maior. Seja como for, o verdadeiro mistério por trás do Triângulo das Bermudas é porque as pessoas insistem com tanta veemência que ele seja misterioso. Tanto quanto posso dizer, não há nada exclusivamente chamativo sobre este local, em comparação com o resto do oceano. O desaparecimento de navios e aviões sem deixar vestígios infelizmente é um fenômeno bastante comum e certamente não se limita a uma região específica do Oceano Atlântico Norte.
A quantidade de desaparecimentos em uma área específica depende principalmente de fatores como o volume de tráfego, a frequência de fenômenos meteorológicos extremos e a presença de correntes oceânicas poderosas. O Triângulo das Bermudas preenche todos esses requisitos. Há um grande fluxo de tráfego na área, frequentemente afetada por furacões e tempestades, além de ser interceptada pela corrente do Golfo. No entanto, devo salientar que a maior falha desse suposto enigma é a sua variabilidade. O aspecto fundamental do Triângulo das Bermudas é que esses incidentes podem, de alguma forma, estar correlacionados. No entanto, cada desaparecimento é único. Alguns desaparecimentos ocorrem durante tempestades, enquanto outros ocorrem em céu claro. Alguns acontecem em mares turbulentos, enquanto outros ocorrem em águas tranquilas. Alguns ocorrem durante o dia, outros durante a noite. As possíveis causas incluem falhas mecânicas, explosões, erro humano, sabotagem, falta de combustível, inexperiência, pirataria, motins, entre outros. Os navios e aviões envolvidos podem ser novos ou décadas de idade, grandes ou pequenos. Em alguns casos, corpos, destroços e detritos podem ser recuperados, enquanto em outros não. Às vezes, um sinal de socorro é enviado, outras vezes não. Esse fenômeno envolve todo tipo de embarcação e aeronave, que podem viajar a qualquer velocidade, em qualquer direção, em qualquer altitude e transportar qualquer número de passageiros, por qualquer período de tempo e por qualquer motivo. Seja qual for a causa dessa força misteriosa, certamente não é seletivo em relação ao que, quando ou como ocorre. Se você gostou do vídeo, compartilhe e deixe o seu like. Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo.